Olá, amigo internauta do Portal R7, uma boa tarde, bem-vindo ao 11º programa de Economia Sem Paletó. Você sabia que o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de petróleo? Atualmente estamos na 10ª posição e também nós somos um dos maiores refinadores de petróleo do mundo. Só que você já parou para pensar o preço da nossa gasolina? A gente não consegue ter uma gasolina num preço que seja competitivo, que seja mais barato. Hoje nós vamos entender tudo do mercado da gasolina e de combustíveis no Brasil para você sacar o que é que acontece, porque afinal a gente não consegue fazer um produto num preço mais acessível. Para isso eu convido meus companheiros de Economia do Sem Paletó, Richard Rittenband, tudo bom, Richard? Tudo bom, Diego? Tudo bom, Juca? E Juca Guimarães, beleza? Opa, Diego, tudo bom, Richard? Vamos lá, Richard. A primeira coisa que a gente vai mostrar aqui para a galera é como nós estamos entre os maiores produtores do mundo, né? E recentemente esses dados são do Escritório de Energia, Escritório de Informação Energética dos Estados Unidos, e a gente passou a Venezuela recentemente, né? Isso, a gente passou tanto a Venezuela quanto o México, né? E as pessoas se perguntam, né? Então por que quando eu vou no posto lá abastecer o meu carro, a minha moto, essa gasolina é tão cara? Olha, hoje a gente vai desvendar isso para você, você vai entender se tudo que você está pagando é o custo mesmo da produção ou se tem coisas a mais. Mas olha só, o Brasil é um grande player internacional, ele rivalizando aí com, por exemplo, uma Venezuela, México, né? Nigéria E a maioria dos os países do Oriente Médio, produtores, Iraque, Irã e Emirados Árabes. Estados Unidos, que teve um salto na produção nos últimos tempos. E os gigantes Estados Unidos, Rússia e a China ali também, né? Isso. Entre os produtores. Agora a gente vai ver na próxima tela os refinadores. O que é o refino, para a gente explicar para o nosso público, o que é o refino do petróleo? Porque não basta você simplesmente ir lá encontrar uma reserva de petróleo e extrair o petróleo, né? Ele pode ser tanto do tipo pesado, que aí é difícil o refino, ou leve, que facilita. Mas o que é o refino? É você transformar ele nos derivados. Transformar ele em gasolina, em diesel, a gasolina de aviação, em gás. Então você vai criar, além disso, o petróleo, além esses usos também para combustíveis, é muito importante a gente mostrar que ele tem muito uso na indústria em geral, principalmente a indústria petroquímica. Então, assim, é uma matéria-prima que muitos costumam falar, quem gosta desse mercado de produtos básicos, que o petróleo, Diego, Juca, é a mãe de todas as commodities. Então o petróleo, assim, ele é a mãe de todas as commodities, então ele serve para muitas aplicações. E ele faz parte de uma cadeia econômica bastante complexa, né? Quando a gente comenta aqui das economias complexas, enfim, quer dizer, não só aquela extração bruta do solo, mas fazer as refinarias e extrair os combustíveis. Aqui a gente está mostrando então, para o nosso internauta do R7 entender, você vê que tem os países, a gente está o Brasil novamente também, em 10º lugar. Fernanda, pode estourar a tela aqui para a galera ver isso? E esses países aqui que estão em roxo mais escuro, ó, Índia, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda e França, eles não são grandes produtores de petróleo, mas eles são refinadores de petróleo, né? Quer dizer, eles compram dos outros para poder produzir a gasolina deles, os combustíveis deles. Eles têm a tecnologia para refinar, né? Pegar mesmo que um óleo pesado, como 70% do petróleo brasileiro é dessa qualidade que é mais pesado, ou seja, é mais difícil refinar, então a gente vai lá, exporta para a Coreia do Sul, eles com a tecnologia, uma refinaria moderna, vão lá e tornam lá, refinam e vendem os derivados mais caros com maior valor agregado. Né? Eles deram um jeito de entrar nesse mercado. Com certeza. E na próxima tela a gente vai ver o preço da gasolina em todos esses países que a gente viu agora, entre os maiores produtores e os maiores refinadores. Você vê que na primeira, ó, entre os 12 primeiros aqui, a gente vai ter a Venezuela lá na frente, né, 30 centavos de real por litro, é um preço até um pouco, a gente precisaria até distorcido, é subsidiado. Sim, né? E você pode até considerar um preço mais baixo, assim, algumas fontes falam em 3 centavos o preço do litro, por causa da taxa de conversão, que você tem o câmbio oficial e o câmbio do mercado paralelo, né? E todos esses países, você vê que são os grandes produtores, eles têm um preço abaixo de R$3. Vamos ver na próxima tela. Os 12 últimos da lista, lá. O Brasil ele está no meio dos países ricos e que não são produtores, né, Richard? Então, é mais uma distorção, né? Era para o Brasil oferecer uma gasolina bem mais competitiva quando a gente compara, e você vê que
tem algo distorcendo o preço da gasolina Será e que é o que é? a gente vai mostrar, né? Vamos ver agora na próxima tela. Richard, explica então o que compõe o preço da gasolina. Então, eu fiz uma simulação com os próprios dados da Petrobras, que no preço médio, né, do último mês de julho aí, 3,75 litro, né? Mas de onde é formado isso aí? Olha só, pessoal. R$ 1,76, ou seja, quase metade, 47%, são os tributos, impostos. A Petrobras fica com 94 centavos, o custo do etanol na gasolina é 45 centavos e o custo para distribuição e revenda é 60 centavos, ou seja, metade do preço da gasolina que você paga na bomba são tributos. E aí a gente fez uma simulação, né, que vocês sugeriram. Se o imposto do brasileiro fosse menor, ao invés de uma carga tributária de 47%, fosse igual o que os Estados Unidos, né, em média, tributa, que é 21,6%. Olha só, então eu considerei aqui que a Petrobras ia continuar ganhando a mesma coisa que ela ganha, Cada o litro. custo do etanol a mesma coisa, o custo da distribuição e revenda, mas se os impostos fossem menores, fossem o que os Estados Unidos cobram, cairiam tributos para 55 centavos e de cara, então, a gasolina que a gente está pagando 3,75 litros, a gente pagaria 2,54. Quer dizer, é R$1,21 que faz a gasolina para os americanos serem mais baratas do que no Brasil, né? Apenas no quesito tributação, então, né? O que mais a tributação distorce média é dos isso, Estados a Unidos. tributação no Brasil assim é absurdo e ainda mais em um produto assim tão estratégico que influencia em todos os produtos. Por exemplo, teve agora o aumento da gasolina e você já vê, vai subir o preço dos produtos do supermercado. Por quê? Frete, né? Quem vai entregar esses produtos no mercado vai ter que repassar o preço. Então você tem um efeito em cadeia, né? A gente tem aqui muito comum no Brasil aquele dia sem impostos, né, Juca? Aqui a gente fez uma simulação tirando em vez de colocar a taxação do Brasil, a taxação dos Estados Unidos seria mais de R$1,20 mais barato. Exatamente. Como que é, Juca, esse dia aqui no Brasil existe um protesto, existe um dia nacional de liberdade de impostos e que se comemora no dia de junho a venda de produtos sem um imposto para mostrar a diferença quanto é imposto ou não. Eu peguei aqui 3 últimos anos que aconteceu esse dia aqui com referência em São Paulo. Em 2015, por exemplo, o gasolina custava 3,09 centavos e foi vendido a 1,45, quer dizer, redução de 56%. O que eles tiram? Tiram a CID, o PIS/COFINS e o ICMS. Em 2016, no ano passado, foi no dia 1º de junho, o dia sem imposto, custava 3,79 o litro da gasolina e foi vendida a 1,67, redução de 56%. E esse ano, no dia 6 de junho, aqui em São Paulo, no dia do sem imposto, custava a gasolina 3,29 e chegou na bomba a 1,48. Você vê como que o imposto realmente pesa, né? É uma distorção assim absurda você achar que você está pagando o dobro, né, só por causa dos impostos, né? Na simulação 2, né, a gente colocou nos Estados Unidos essa é a média, né? Mas você tem estados... A taxação média é de 21%. Isso, tem estados que é a menor. A gente fez a simulação, que é do Alasca, por exemplo, que é 13%. Olha só, pessoal. Você ia pagar quanto? Você ia chegar no posto e pagar 3,75? Que nada, pô. Você está no Alasca, você ia pagar 2,29. Ou seja, você vê como cai assim absurdamente de R$ 1,76 de tributos para só 30 centavos. E é isso. E às vezes tem alguns estudos que eu acho que eles colocam assim, mas tem alguns países que tributam a gasolina também, Noruega... São países ricos, com renda já elevada, então eles podem tributar mais produtos e serviços. Agora, um país como o Brasil, pobre, de renda baixa, você vai tributar produtos e serviços, você vai prejudicar quem? Os mais pobres, que eles pagam proporcionalmente mais impostos. Richard, vamos lá, em 2 minutos, explica por que a tributação na gasolina em produtos e serviços prejudica mais a população mais carente. Pergunta Simone internauta exatamente, por que o imposto pesa tanto? Porque quando você tributa mais produtos e serviços do que ganho de capital, renda, dividendos, por que você prejudica os mais pobres? Pensa, a renda das classes menos favorecidas, dos mais pobres, aonde que ela vai? Ela vai a maior parte ou a totalidade para quê? Para consumo. Ou as classes mais pobres estão comprando propriedade, estão recebendo dividendos porque são empresários, etc. Não, nada disso. Então, como a maior parte que ela está gastando da renda é para produtos e serviços, se você tributa muito produtos e serviços, você está fazendo proporcionalmente os mais pobres pagarem mais impostos.
Olha só, eu queria pedir para os nossos internautas, mandem suas perguntas, mandem seus comentários, a gente está recebendo aqui bastante coisa, Richard, e a maioria dos comentários são críticos, né, com relação à Operação Lava Jato, a questão dos roubos na Petrobras, enfim. Ótimo, vamos falar disso. E aqui a Silvana Valgas escreve o seguinte: não tem explicação, é roubo, fala logo a real, meu. Quer dizer, agora a gente vai explicar então que, além da questão da corrupção dentro da Petrobras e da questão dos tributos, existem outros problemas que fazem com que a nossa gasolina seja mais cara, né? Por exemplo, o controle de preços, né, Richard? Isso. Que os últimos... até quando foi controlado o preço dos combustíveis no Brasil? Isso aí foi até pouco tempo atrás que aí a Petrobras finalmente começou a fazer reajustes diários, mas para as pessoas entenderem... Mas isso era uma exclusividade do governo Dilma, Lula, ou antes também? Não, sempre a foi Petrobras, isso? desde que ela foi fundada lá na década de 50, tem esse controle de preço, vender gasolina subsidiada, hora mais cara, hora mais barata que o mercado internacional. Mas para as pessoas entenderem, no Brasil, 70% do petróleo que a gente extrai é desse tipo mais pesado, ou seja, é mais difícil de refinar e é mais caro. E a gente não tem refinarias suficientes e também com tecnologia suficiente para processar todo esse óleo. Então a gente chega à situação de importar óleo mais leve para misturar nesse pesado e conseguir processar nas nossas refinarias, como a gente também chega na situação de ter que importar os derivados diretamente, gasolina, diesel, porque a gente não consegue produzir. E também teve um problema estratégico. Além de você ficar décadas sem construir refinarias e melhorar a tecnologia delas, você, por outro lado, fez políticas de incentivar o consumo do combustível, como incentivar as pessoas a comprarem mais carros, que vão queimar mais gasolina, etc. A gente vai mostrar agora, ou seja, foi falta de estratégia, má gestão. Além da corrupção, você tem essa falta de estratégia e má gestão. Vamos ver o que essa política travada de preços ocasionou aqui no Brasil. Por favor, Doug, então, a próxima tela. O que a gente está vendo aí? Aqui a gente está vendo o preço que era praticado no Brasil e qual que é o preço internacional. Então o preço do Brasil é essa linha verde, né? Essa linha verde mais escura aqui, e o preço praticado no Golfo. É o roxo. Isso? É o roxo. É o roxinho, assim. Mas então... a pessoa fala, mas por que eu estou preocupado com o que se passa no exterior? Porque você não tem capacidade de produzir a gasolina suficiente, você é obrigado a importar. E se você é obrigado a importar, o que acontecia? Quando você tem esse gráfico para cima vermelhinho, quer dizer o quê? Que a Petrobras está vendendo no mercado brasileiro uma gasolina mais barata do que ele pagou. Então é como se ele tivesse comprado no exterior a 10 e está vendendo no mercado internacional a 9, ou seja, vendendo com prejuízo. Da mesma forma que essa parte verde, que teve alguns momentos também de ganho, a Petrobras comprava a 10 no mercado internacional e vendia a 11. Vendia mais caro, então ela ganhava em cima. Isso, só que assim, a defasagem a partir de 2011 ficou muito grande. Então, a gente só recapitulando aqui, ó, esse gráfico vai de 2002 a 2012, né? Então, nesse período aqui, Richard, ó, que a gente passou, teve um ganho ali, ó, de 2008 até 2010, 11, a Petrobras ganhava, né? Agora, depois de 2011 até o final aqui do nosso gráfico, a Petrobras perdia, e o que aconteceu? O que são essas barras aqui embaixo? O aumento das importações. É importante mostrar que esse ganho também a partir de 2009 tem uma razão. Não vamos esquecer a crise de 2008. Sim. O preço das commodities, e principalmente do petróleo, foi para onde? Foi lá para o chão, desabou. Então a Petrobras, só de manter o preço, já estava ganhando. Mas aí a hora que o mercado foi... Mas quando ela poderia ter baixado o preço naquele momento. O que deveria ser o certo. Se tivesse a política hoje em dia, a política atual. Isso, exatamente. Então, o que acontece quando a Petrobras começa a perder dinheiro? Ela está queimando caixa. Ao mesmo tempo que são estabelecidos uma série de investimentos que às vezes nem diz respeito à exploração de petróleo, mais a corrupção. Então ela começou a se endividar muito, perder fôlego, e você vê que hoje em dia ela está tendo que ficar mais enxuta, menor. Então, assim, realmente é má gestão e uma pena que isso tenha acontecido. A gente tem isso até 2012. Na próxima tela a gente vai mostrar agora o que está acontecendo nos últimos meses, né, Richard? Junho de 2016 a junho de 2017. Vamos ter atenção só à curva verde. A curva verde é a defasagem percentual, ou seja, quanta gasolina está sendo vendida no Brasil, para mais ou para menos. Olha só, de 27 de junho de 2016 até hoje, você vê que a curva verde nenhuma vez cruzou o zero. Quer dizer o quê? Ela não foi vendida mais barata do que foi pago. A gasolina sempre ficou mais cara do que o mercado internacional. Então é uma política de valorização. E por que a Petrobras está tendo que fazer isso? Porque ela está tendo que recompor caixa. Então ela está tendo que ter lucro mesmo nisso. Então eles fazem questão de manter
essa gordura. Entendi, quer dizer, ela está está comprando lá por um preço e vendendo um pouco mais Isso. caro Então aqui. vamos somando aí, pessoal. A gasolina está mais cara que o mercado internacional, você tem a carga tributária, você tem os problemas de gestão. E aí tem uma outra questão, que é um dos pilares da economia, oferta e demanda. Vamos ver o que aconteceu com a demanda, então, aqui no Brasil, na próxima tela. Qual foi a política, então, que impactou o consumo de gasolina no Brasil? O que aconteceu nos últimos 15 anos? Imagina, olha a estratégia. A gente se reúne, todo mundo aqui, e fala, olha, a gente não tem refinaria, a gente não tem uma capacidade tão grande aí de processar e gerar derivados aí para esse país, combustível, mas que não é legal, vamos incentivar o consumo de carros via crédito, fazer esse pessoal se endividar, ter muito carro e consumir mais combustível, não vai dar problema? Ou seja, a demanda, você vê, a quantidade de veículos emplacados explode, ou seja, o consumo de gasolina também explode. Na próxima tela a gente vê, só um pouquinho, Doug, antes de você mudar, a gente vê aqui nessa tela justamente que até o ano 2000 foram 30 milhões de carros emplacados no país. De 2001 para cá, para hoje, já são 60 milhões, quer dizer, dobrou nesse período. Então a gente vê que saía de uma média ali de 2,4 milhões por ano e bateu até 6 milhões em 2011. Foi uma explosão. E essa queda que a gente vê no final do gráfico é justamente a crise econômica, ou seja, vendendo muito menos, emplacando muito menos carro, né? A gente já voltando num nível de 16 anos atrás. Mas, quer dizer, esses carros foram emplacados e estão circulando. E aí, qual que é essa outra tela? Olha só, esse gráfico vai de 2000 a 2016. Você vê que até 2010, uma década, andou mais ou menos ali 158 milhões e alguma coisa no consumo. E de repente tem uma explosão e dobra. Consumo de gasolina no Brasil. Ou seja, a gente tem um problema de oferta de combustíveis no país que é estratégico, é histórico, e de repente você tem um incentivo à demanda, e você tem uma explosão da demanda por combustíveis, e aí a Petrobras tinha que importar, vender mais barato no mercado, queimar a caixa, ou seja... Não fez isso naquela época, né? Mas o resultado aqui que a gente vê na próxima tela, a gente vai ver o quanto que o Brasil produz de gasolina, e aqui a gente vê, são 270 milhões atualmente, a demanda pela gasolina C no Brasil. Só explicando para o nosso internauta, a gasolina C é a gasolina que é vendida nos postos brasileiros, né? É a gasolina, ela é a mistura de etanol com a gasolina A, né? Que é a gasolina pura. Isso. Na próxima tela, por favor, Doug. Aqui, a gente vê que no ano de 2010, justamente quando tem aquela explosão da demanda, o que acontece? O Brasil, que era um exportador de gasolina, da gasolina A, que é a gasolina pura, se torna um país importador de gasolina, né? Bem no X, né? Ali. Isso, e aí a gente fica à mercê do mercado internacional, e como não praticava os preços do mercado internacional, alguém pagou a conta, e quem pagou a conta também foi a Petrobras aí, que teve que girar aí, queimando caixa, deixando de ganhar dinheiro, e você tinha uma gasolina artificialmente vendida no Brasil, mas não era a realidade. Você tem alguns comentários, Juca, dos internautas? Então, o pessoal está muito aqui revoltado, falando que realmente a questão política, né, que do controle de preço está afundando o país. Né? As pessoas estão reclamando bastante disso. O Toninho Araújo, ele fala assim, não entendo uma coisa, se o petróleo é nosso e a produção é própria, por que é tão caro? O petróleo é o alicerce de tudo. Bem, é isso que a gente está explicando hoje. Então, exatamente. O petróleo, 70% do petróleo brasileiro é do tipo pesado, ou seja, é difícil o refino, é caro. Então o Brasil tem que importar petróleo leve para misturar, e ainda mais porque a gente tem um problema histórico, um gargalo de refino. E depois a gente vai mostrar mais para frente aqui no programa que a gente ficou décadas sem construir uma refinaria. Que política e estratégia é essa de energia que um país se dá o luxo com uma demanda crescente por combustíveis e você não constrói refinarias, e as refinarias que foram construídas ainda deram um grande problema, principalmente que elas são alvos, até você vê que a Abreu e Lima, teve vários problemas aí de má gestão, corrupção, infelizmente. Né? O Júlio Campos ele faz uma pergunta bem interessante aqui, Richard. Se não somos autossuficientes em derivados de petróleo como a gasolina, por que então a Petrobras vende gasolina pura e sem impostos para a Bolívia? É mais uma questão estratégica aí de gestão, né? De vender essa gasolina sem os impostos. Essa gasolina, a gente viu. E por que aqui dentro, né, tem essa carga tributária de 47%? Se a gente for analisar preços de vários produtos e serviços no Brasil, a gente vai encontrando essas distorções, concordo com ele. Eu acho que tudo isso deveria ser muito bem pensado, revisto, num plano de médio e longo prazo, até porque a matriz energética do mundo está mudando, o consumo de petróleo tende a cair, né, com novas energias renováveis, carro elétrico, etc. Então a gente tem que se posicionar bem, né,
no mundo. A gente não tem que esperar acontecer. Então o Brasil tem que ser um país mais proativo do que reativo, esperar acontecer para reagir. Mas quando você vende um produto para fora, aqui retomando a pergunta do Júlio Campos, você é uma outra... Você, por exemplo, esse imposto de 47%, então ele já não está nesse preço desse produto que está sendo exportado? É uma exportação, né? Poderia ser enquadrado como uma exportação e ter um incentivo, né? E aí tem uma outra carga tributária, então. Isso, mas por exemplo, como ele disse, mas se está faltando no mercado interno, sim, por que você vai se dar o luxo de exportar? Pode ser alguma parceria estratégica, diplomática, não sei, isso aí tem que ver quem fez o contrato que tem que justificar, né? Vamos ver aqui na próxima tela, Doug, então, a gente teve essa explosão do consumo de gasolina, a gente tem refinarias que não estão preparadas, né, Richard? O que aconteceu, qual foi o planejamento da Petrobras? A primeira, 1950, né, a Landulfo Alves, na Bahia, aí a última... Aqui estão explicando, são a linha do tempo. A linha do tempo das refinarias... Já não são muitas, né? Já não são muitas, as refinarias brasileiras, né? Isso. Aí em 1980, a última, Henrique Lage. E aí você tem um salto no tempo. 29 anos. 29 anos até a Clara Camarão, lá no Rio Grande do Norte. E depois, em 2014, a Abreu e Lima. Então, você vê que você teve uma defasagem de 3 décadas para você ter coragem de construir novamente uma refinaria, sendo que um dos principais gargalos do país é justamente o refino. Para ter uma referência assim, de data... Nos Estados Unidos, por exemplo, o refino começou em 1860, século XIX. 90 anos antes do Brasil. Então, assim, percebe como o Brasil ficou um pouco atrasado em relação aos outros países, né? E na Arábia e no Oriente Médio, né, onde hoje existe o controle do preço e da produção, começou na década de 20, né? Quer dizer, mesmo assim foi antes da gente. E a refinaria de Abreu e Lima, ela inicialmente foi planejada para ter recursos da Venezuela e do Brasil, né? Foi quando a construção começou, estava o ex-presidente Lula e o ex-presidente Chaves estavam em Pernambuco, mas depois a Venezuela saiu e o Brasil arcou com todo o custo, né? Agora, Richard, qual é quando o Brasil descobriu a grande reserva, né, de petróleo no pré-sal, imaginou-se que poderia ser uma alternativa de futuro para o país? É assim que você vê também, dos recursos poderem ser investidos dentro do país? Ou é um contrassenso muito grande quando a gente pensa que o Brasil era um grande desenvolvedor dos biocombustíveis, né? Como, por exemplo, o etanol? O pré-sal ele foi uma descoberta fabulosa. Você vê que hoje da produção total, um pouco menos da metade já vem do pré-sal. Imagina, 47% mais ou menos, 46% da produção total do país já está vindo do pré-sal. Então, assim, alta tecnologia, desenvolve excelente. Só que aquela história, né, fez mal, né, para o país, porque o país, de certa forma, entrou numa zona de conforto. É quase que fosse a maldição dos produtos básicos. Agora que tem o pré-sal, não precisa fazer mais nada, pode gastar. Vai ter dinheiro para educação, vai ter dinheiro para o hospital. Má gestão, corrupção, falta de planejamento. Então, assim, era algo que, se fosse usado, né, da forma correta, poderia trazer muitos frutos ao país. Infelizmente, até o momento, você vê a crise fiscal que... Agora, tem que retomar essa discussão, né? Porque, como a gente vai ver na próxima tela também, o consumo do combustível, ele tá em mudança, né? Isso, então, você vê que o consumo do petróleo aí, esse gráfico é de 1965 até 2035, você tem a partir desse ponto de 2025 diversas projeções, e a projeção é que cada vez menos, né, seja utilizado o petróleo como combustível, seja utilizado com outras formas mais nobres, como por exemplo a indústria petroquímica, e aí você vai substituir principalmente por energias renováveis. Então eu acho assim, que o principal ponto da Petrobras que ela deve pensar é que ela não é uma petrolífera, ela tem que ser uma empresa de energia, né? Uma empresa de energia, como até o Juca estava conversando comigo, né, de fazer combustível através do milho, não é? Essa semana o Brasil tem a primeira refinaria de milho, né? Está sendo instalada. Em Mato Grosso tem uma refinaria, essa semana vai ser aberta para produzir milho, etanol do milho. E isso que nos Estados Unidos é uma realidade há muito tempo também. Interessante que no Brasil tem uma safra do milho recorde esse ano. São mais 100 milhões de toneladas de milho esse ano, a projeção. Então é o caminho certo esse, né? Etanol do milho. Aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, as colheitas de cana-de-açúcar também estão batendo recorde ano após ano. Não só para as usinas, mas também produção de açúcar. Tá certo, Richard. Bem, eu quero agradecer vocês novamente por mais um programa. Obrigado pela audiência. Saibam que no perfil do R7 no YouTube, você encontra todos os outros programas de Economia Sem Paletó. A gente fez um pequeno comentário hoje aqui de novo sobre a
a questão da tributação, e ela é muito importante. A gente já fez um programa sobre tributação para explicar qual a diferença da tributação no Brasil e nos outros países, e é muito importante que você saiba, porque a economia está no dia a dia de todo mundo e afeta a sua vida a todo momento. Eu quero agradecer a audiência e até daqui 2 semanas. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.